De volta ao programa que não termina quando acaba, né, Canis? Muito menos quando vai para o intervalo. O intervalo né? tá ali direto, né? Vamos fazer um intervalo dos programas ao vivo da Vai Fazer TV, um programa só dos making intervalos. off aí, né? Vamos sugerir para a direção da emissora aí. Pronto. Eu acho que está resolvido. Tá Vamos bom. para nossa foto aí. Que lugar é esse? Reconhece, Canis? É perto das Catarinas. Mas Fernando Marco! Não, Fernando Marco. Fernando Marco não veio e mandou representante. Não é ali perto do Pindorama? Não. Bruro Velho. Apareceu ali aquela descidinha ali da Apareceu Móveis ali na Vitória, frente, ali, o ali, Eduardo, né? abraço para o Eduardo, Móveis Vitória. Isso. Doutor, Também pensei que fosse bem naquela esquina que desce a Maurício Cardoso, que começa a dar outro filho ali, E aí, naquela Pedro? região ali. reconhece? Eu, Beto Castro. eu diria que é uma casa ali na João Aloysio Algair, no bairro de Lomba Grande. Bem, também. Não é, tá, mas... Tem. Mas é um bom chute esse. É um lugar assim, te remeteu a algum lugar, algum momento. E aquele gurizinho sentado ali parece o Canísio, assim, olhando de longe. É verdade. Parecido, né? De longe. Eu posso dizer para vocês que todos os senhores já estiveram nesse lugar aí não faz muito tempo. Eu acho que eu ia falar uma coisa dessa. Não sei se Eu ia é... dizer que o palpite do Canísio... Não, faz menos mais tempo. tempo, menos Faz tempo. menos tempo, Beto Castro. Menos tempo. Bem, menos tempo. É hospital? Não. Um lugar de prazer, não de dor. É o que eu tô falando. Eu vou resolver logo isso, Caris, antes que venha coisas piores que pela fica frente. complicado pro pessoal. Porque está ficando cada momento pior isso aí. Eu posso dizer, inclusive, que o prédio, ele se mantém tal como ele está, mas muito expandido ao redor. Mas tanto esse telhado quanto essas laterais, elas estão aí desde, olha, não quero precisar, mas em torno de 1947. Neste ano, o restaurante Churrascaria Primavera completa 70 anos. Esse é o Primavera. Lá na nossa São Gabriel ali, com a BR-116, né? Primavera. Restaurante Churrascaria Primavera. Reconheceram agora? Sim, tá ali A o cidade Miguelito. ao Se fundo. tivesse É o Miguelito mostrado- ali, ó. Se É tivesse Tivesse Miguelito mostrado escorado qualquer no ambiente muro. interno, vocês conheceriam, né? Volta para nós aqui. Sabe, doutor Alberto, sabe que apetite que não baixa? Não sei. O do nosso bilionário brasileiro, o Jorge Paulo Lemann, que recentemente, junto com seu sócio Warren Buffett, fez uma proposta multibilionária para a Unilever, que acabou há 2 dias atrás retirando essa proposta, né? Mas que hoje fechou a compra através da sua outra empresa, né? Que é a detentora do Burger King e de outras operações, né? Uma empresa de donuts também, da Frango Frito Popeyes Louisiana Kitchen, por 1,8 bilhões de dólares. São 2.600 restaurantes nos Estados Unidos em operação em mais de 25 países do mundo. Às vezes a gente olha para essas coisas assim e acha muito longe da gente. Eu sei que o senhor é uma autoridade nesse tipo de negócio, como advogado empresarial. Essas coisas estão muito mais pertinhas da gente que a gente imagina, né? Isso acontece muito, Rodrigo, aqui sim. Talvez perto... as cifras não sejam exatamente essas. É, né? mas existem negócios de valores importantes e até parecidos que acontecem aqui, acontecem no Rio Grande do Sul, acontecem no Brasil, seguidamente, em vários segmentos. É um perfil de operação que as empresas, quando elas alcançam uma curva de maturidade, elas partem para o crescimento. Então, elas partem para processos, é um pouco chato isso, né? Para processos de M&A, de private equity, private call, que eles vão buscar parceiros e investidores no mercado para fomentar esse crescimento ou vão vender parte do seu controle acionário para poder crescer, né? Isso é uma coisa bastante comum em operações estruturadas, onde elas partem para fusões e aquisições para aumentar o seu tamanho, o seu raio de atuação, o próprio core business, enfim, para atuar. Mas o que eu acho mais interessante dessa operação que tu destacou aqui, Rodrigo, é que é um aspecto mais humano da coisa, porque a essa altura do campeonato, o Jorge Lemann, para a maioria das pessoas, né, mediano entendimento,
ele Podia já ir pra estaria... casa. Podia ir para casa, podia retirar, guardar Ou pra ilha dele, as suas né? fichas, enfim, ir para Em casa. qualquer lugar do mundo. E essa é uma das provas de que não é só o dinheiro que manda. É a vontade empreendedora que manda e que constrói e que faz a roda girar e que faz a economia girar. Pode ver que esse tipo de empreendedor, como é o caso do Warren Buffett, o Bill Gates, entre outros, enfim, quando eles Carlos adquirem Slim. lá, Carlos Slim, adquirem muitos bilhões de dólares, enfim, o Bill Gates caminha para ser o primeiro trilionário, enfim, do mundo, eles vão lá e doam parte expressiva de suas fortunas para instituições de caridade, para fins de benemerência, enfim. Pra Quer dizer pesquisa, que né? para Pesquisa pesquisa, para científica, tudo, né? para o bem da humanidade, são benfeitores da humanidade e continuam atuando profissionalmente. Quer dizer que o sonho deles de ver as empresas estruturando e não deixar as empresas morrer, de construir um legado, é maior do que o dinheiro. E é maior do que o conforto, que o dinheiro, que muita gente pensa, na hora que eu ganhar tanto, eu paro. Esses caras não. Não, cada um Eles de têm nós muito já mais pensou do que nisso tudo várias isso vezes, né? E prosseguem. Acho que cada um de nós tem um número aí. Não, eu esse vou- é o grande elogio que eu faço a quem empreende. Quando No o- Brasil, contra tudo e contra todos, contra todas as dificuldades sistêmicas que nós temos, o cara vai lá, mesmo aqueles que já têm uma condição de ter um conforto e uma estabilidade para si e para suas famílias, e vai lá e coordena e empreende com os esforços alheios para produzir riqueza. Quando, Pra- o Rod- pra quando o Rodrigo continuar. falou que a gente não está tão distante disso aí, eu vejo que eu estou bem próximo disso quando eu sei do Eike Batista, né? Eu estou bem próximo a ele agora, né? Poderíamos dizer que está melhor nesse momento, né? Não, Talvez melhor que ele. O Eike Batista é milionário de novo. É. Ele voltou a ser milionário. Antes de ir pra cadeia, ele voltou a ser milionário. Voltou ao status de milionário. Não é Mas mais tudo bem. bilionário. Mas não está assim, também acontece essa reversão da coisa toda, né? Mas é muito dinheiro, né, Canis? É muita grana. A distância que me separa da riqueza é muito grande, eu sempre digo isso. Mas depende de qual riqueza, né? Não, riqueza de grana, money, Também, dólar. também. Fala, Beto. Saúde já está mais ou menos. Beto tá louco pra soltar um bocadinho aí. Mas o Canis já fez isso, já largou as atividades, já tem um triplex no litoral. Então ele Mas já é meu, eu está provo muito que é meu, né? próximo da riqueza, não como nós, né, que ainda pensamos em ter um triplex no litoral, né? O Canis, por méritos dele, né, já atingiu esse feito, mas também não para de trabalhar, porque trabalhar para ti é um esporte, né, Canis? Com certeza. Eu né? gosto do que eu faço, né? Então a gente sai de casa para fazer o melhor sempre, né? Eu gosto. Mas não ganho dinheiro assim. Não sei se eu vou fazer aqui um espaço para uma brincadeirinha aqui, né? Uma piadinha, né? pode. Sobre esse negócio do Normalmente o espaço da empreendimento. piada é do Canis. Mas eu posso Aí, me se dar ele te der licença, vênia, Canis? Diz que estavam discutindo, né? É uma história sobre a humildade gaúcha. Nossa, Tá bem, né? tá bem. Diz que estavam discutindo, né? Um catarinense disse, olha, a hora que eu for bem rico, eu vou comprar o Citibank. Aí o carioca diz, não, eu quando estiver bem rico, vou comprar a General Motors. Aí o paulista diz, eu quando eu estiver bem rico, eu vou comprar a Microsoft. O gaúcho termina de tomar o mate, tira o pigarro da garganta e diz, não vendo. Bem forte. E uma piadinha. Né, Oi, Canis, dá pra puxar Inclusive, pro repertório. E essa. tinha um empresário desse também. Puxa, não vida, tão agora nós rico, vamos até às 8h30 cantando piada. não tão rico, mas ele tinha uma secretária que era um espetáculo de mulher. Canísio, Era ó, linda. o machismo. Não, mas Canísio. não é forte. Aí era um espetáculo de secretária, não é? E aí um dia ele disse, eu pedi um cafezinho. Quando ela entrou, ele disse, chavei a porta ali, fica aqui um pouquinho comigo. Eu te dou R$500 se tu tirar o teu sutiã. Canísio. Aí dali um pouco... São 19 horas. Tá, 10 mas não minutos. é... Vamos tirar o programa do ar. Aí... Vanderlei corta, Simone mandou ele cortar. Daí, lá pelas tantas, ele disse, te dou mais 500, por exemplo, se tu tirar a parte de baixo. Daí, ele olhou e disse, tu é muito linda mesmo. E quanto tu cobraria para termos uma relação? Eu sabia que você não ia terminar. Aí ela disse, eu cobro 50, a mesma coisa que eu cobro de todos os colegas da empresa aqui. Que barbaridade. Canis, uma piada machista. Não é, Não, não é. Canis.
Ô Beto, doutor Alberto, o que acontece? Beto Casper e doutor Alberto, é muito Beto aqui nessa mesa. O Beto ficou bravo agora, já gostou da piada? Não, eu tô pensando na tunda que eu vou levar da minha esposa se eu rir. Eu imaginei que ia necessitar de dois advogados para nos Ela defender hoje. ela que é Obrigado, Fernando Marco, Estudante- pelo envio da piada. ela que é estudante de psicologia e militante das causas feministas, já ia achar um monte de adjetivo para essa Imagina se nossa ela pega o brincadeira. Canis pela frente. Sim. O que faz com que duas pessoas, o Lehman e os dois sócios dele, são os 3 homens mais ricos do Brasil, estão entre os mais ricos do mundo, né? O Lehman está entre os 10 mais ricos do mundo, né? O que faz com que Buffett, que é sempre ali primeiro, segundo, terceiro, e o Lehman unam forças para continuar fazendo dinheiro? Porque a gente pode pensar cada um na sua, né? Olha, é uma coisa bem interessante. Muitas pessoas já se dedicaram a tentar compreender um pouco do padrão comportamental e da psique dos bilionários, né? Hoje não faltam nas prateleiras das livrarias manuais com 8 dicas de como você vai ficar rico para ontem. O irmão do Pedro Jeromel é um dos que escreveu, né? O irmão do Jeromel tem um Jeromel é livro empresário. Bilionários é o nome onde ele estudou pessoalmente os maiores bilionários do Rio, mundo, o mais né? clássico deles, né, que estudou particularmente com Andrew Carnegie, que é um dos empreendedores que ergueram a pátria dos Estados Unidos, desde as rodovias de ferro e as indústrias siderúrgicas, enfim, foi um grande empreendedor. E também eles tentam traçar assim uma linha de padrão comportamental sobre o pensamento dos bilionários e tudo mais. Eu entendo que essas pessoas elas têm uma paixão pelo jogo do dinheiro nessa escala, e o jogo que o dinheiro proporciona, e pela realização. Porque quando a pessoa realiza, ela está se vendo na sua obra. E é nesse sentido que eu vejo que as pessoas, aquelas que já adquiriram um patamar tal que poderiam aposentar inclusive as gerações futuras, prosseguem na atividade, continuam abrindo novas frentes, vamos lá, num português mais algadeirado aqui, arrumando sarna para se coçar, né? Arrumando incomodação, é porque querem projetar naquilo que estão construindo, nos seus empreendimentos, a sua obra, e querem deixar ali o seu legado. E muitas vezes alguns empresários prosseguem. A gente tem alguns exemplos aqui na região que poderiam tranquilamente encerrar as atividades, pagar todos os fornecedores e viver uma vida confortável em eterno estado de férias, que nós estávamos falando há pouco. No entanto, prosseguem, inclusive por responsabilidade social, por pessoas que trabalham há muito tempo com eles e que sabem que não é apenas a sua família que depende disso, mas toda uma coletividade que depende dessa fonte produtora de riquezas, de geradora de empregos, enfim, todo o capital social que representa a existência de uma empresa. Eu tenho uma teoria que vem de encontro a essa tua opinião, Beto, que é de que grandes empresários também têm um coração muito bom com relação ao que eles oferecem para suas equipes, enfim. Então, à medida que o tempo passa, eles se veem em situações em que eles têm que continuar crescendo com seus negócios, com seus empreendimentos, para que eles consigam continuar mantendo os benefícios, enfim, as vantagens, enfim, que oferecem para os seus funcionários. Até porque os funcionários que ficam muito tempo numa empresa começam a ganhar cada vez mais. Eu uso um exemplo muito clássico que eu conheci, o seu Nestor de Paula, né? O seu Nestor de Paula era um exemplo, era um modelo de gestor para todas as questões e benefícios que ele concedia aos seus funcionários. Me lembro que a Azaleia era modelo no Brasil e eu acho que na América Latina em relação ao que ela oferecia para os funcionários. O último caso que eu me lembro foi aquela questão daquele bairro que eles construíram, que a Azaleia construiu, né? E ofereceu financiamento para os seus colaboradores, né? E chegou um ponto que a própria Azaleia, acredito que não conseguiu manter mais tantos benefícios e situações de apoio aos seus colaboradores, que ela acabou inclusive sendo vendida, né?
E isso só mostra, na verdade, que o dinheiro por si só ele não traz a felicidade, né? As pessoas elas buscam realizações, independente da situação econômica que elas se encontram no momento. Só o dinheiro não vai trazer, muitas vezes pode trazer uma felicidade momentânea, mas deixa a pessoa numa zona de conforto. E, bom, esses empresários só mostram que não é pela questão financeira exclusivamente, e sim porque buscar novas metas, novos objetivos e, enfim, ampliar o... Tem uma música do Muddy Waters, que é o pai do rock and roll, né? E que depois acabou sendo inspiradora do próprio Lupicínio Rodrigues, que falou isso num outro contexto, mas ela diz assim, ó, pedras que rolam não criam limo. Que é uma mensagem assim de marcha around the world, assim, de manter-se em movimento. E eu acho que é um pouco disso, porque as pessoas elas se imortalizam, na verdade, porque nós somos todos seres finitos. E as pessoas desafiam esse tempo com a obra que eles deixam, com o legado. Por isso, vamos dizer assim, a sedução que tem a ideia de deixar um legado. O Leandro Carnal fala uma coisa muito legal, assim, que a ideia de que quem pensa positivo vai bem na vida é uma ideia infantil. Na verdade, é quem pensa negativamente, porque sabe que vai ter dificuldade e, portanto, se prepara e está apto quando o desafio aparece. Essas pessoas são as que elas sabem que elas precisam realizar, porque ninguém mais o fará no lugar delas. E vão lá e realizam. E deixam o rastro da sua passagem. O homem é um ser histórico. O homem, ao começar a desenvolver a escrita, ele tratou de deixar na parede das cavernas lá os registros da sua passagem. E o homem quer testemunhos de sua passagem, da sua obra, da sua história, como também uma forma de se eternizar. Vira um vício bom, não é? O que faz com que um delegado de polícia, por exemplo, doutor Ítalo, faça, por exemplo, o que fez esse delegado Omar Abud, que era um dos principais articuladores, né, de uma quadrilha de roubo de cargas, um esquema de fraudes na nossa região. Aí a gente fica pensando, né? Pessoas querendo realizar, o dinheiro não move, e pessoas que se vendem aparentemente, não sei se por tão pouco, não sei quais são os valores, mas não tenha dúvida, a partir do momento que houve essa prisão no dia de hoje, a gente ontem conversou muito sobre segurança pública, né? Nós tivemos aí o fim de semana mais violento dos últimos mais de 8 anos. Isso aí foge completamente a essa razão. Na verdade, até discutia isso hoje ao meio-dia com meus pais, estavam aqui em Novo Hamburgo, estavam indo na praia, eles passaram por aqui. A gente discutia por que razão o delegado que passou num concurso público, tem um cargo que é muito salário bom, razoável, um salário né? razoável, por qual razão a pessoa acaba se envolvendo nessas situações. E, claro, a gente sabe que esse meio, né, o meio do crime, acho que o Roberto pode até nos relatar melhor essa situação, já trabalhou bastante com isso. Acabam se criando situações assim com a polícia que abre margem para esse tipo de situação. Então é bastante complicado até a gente entrar nesse tema, porque a gente sabe que acontecem, esse não é um caso exclusivo e nem a primeira situação que isso aconteceu no Brasil. Não deve ser a última. Né? E nem a última, com certeza. Então é complicado, porque muitas vezes as pessoas que têm que nos defender, elas acabam cometendo delitos. É isso. Aumenta ainda mais, Canizo, a sensação de insegurança da população. Totalmente. Na verdade, eu olhei uma minissérie aí há pouco tempo, na Netflix, que é o Breaking Bad. Na verdade, ele também é um cidadão, é um professor, e ele cria lá o cristal, não é? Que é uma droga de inalar, e é uma droga altamente lucrativa, não é? Então ele começa a sair do caminho correto da vida e vai se aprofundando, e deixa de ser um professor universitário para entrar aí. Né? Também tinha um salário razoável, mas é a oportunidade a ocasião faz o ladrão. Então, vai penetrando nisso daí e vai ao descrédito, parte da polícia, porque começam a generalizar, né? Infelizmente. Nós temos esse sentimento de generalização normalmente, né? Sim, eu não sei, tem uma coisa que está me incomodando nos últimos dias aí, a questão dos direitos humanos. Eu venho assistindo na mídia
E tem algumas coisas erradas no nosso país acontecendo. Eu gostaria até de aproveitar que nós temos participantes que são muito pessoas que eu respeito muito da área do direito. Eu não consigo entender como algumas coisas acontecem no nosso país. Vamos falar de direitos humanos, onde os direitos humanos eles estão apenas para um lado, né, de uma determinada classe social ou população em risco e não estão ao lado da outra. Eu uso como exemplo essa situação que um juiz lá eu não sou muito bom em termos jurídicos, me corrijam, determinou que um preso, que ele pode entrar, e fizeram um mutirão para atender presos que foram tratados com falta de respeito nos presídios e condenaram o Estado a indenizá-los. E eu não vejo, ou não existe mídia, por isso que eu digo que me corrijam, para dizer que fizeram mutirão para proteger as vítimas de assaltos, assassinatos nas famílias. Então, me parece que também vi que se uma pessoa for condenada porque tratou mal um preso, e se ela não pagar a multa, ela pode ser presa, tipo assim. Então, isso me incomoda. Como é que vocês do direito enxergam essas coisas que estão acontecendo? Eu vou tentar, na maneira que o espaço aqui comporta... Curto o espaço, né? Eu vou tentar te responder, Beto. Assim, o teu sentimento, ele representa o sentimento de parcela significativa da sociedade e, portanto, tem que ser respeitado, né, e tem que ser compreendido, tá? Mas o Nelson Mandela faz muito tempo disso, e eu não sou uma pessoa que defende que as cadeias, enfim, os educandários públicos de maneira geral, os presídios, eles devam ser redes hoteleiras, nada disso, tá? Mas Nelson Mandela já dizia uma coisa assim, que a gente mede muito o grau de civilidade de um país, sabe, o quanto ele é civilizado pela forma como tratam os seus presos. Por uma questão bastante lógica e bem menos jurídica. Não existe, do jeito que a coisa está no Brasil, do jeito que o sistema prisional no Brasil, na vida real, nenhuma possibilidade de nada de lá sair melhor do que entrou. Então, esta conta, ela já responderia uma série de questões a respeito disso, tá? E sim, né, o desdobramento de ter que indenizar a família de um preso pretensamente criminoso, né, porque nem todos os presos que estão lá já foram condenados, né, enfim, alguns são provisórios e acabam sendo absolvidos por uma série de fatores, enfim, tal, que seria muito abrangente a gente discutir aqui. A gente não pode chancelar que as pessoas, sobre a tutela do Estado, elas estejam à mercê de qualquer tipo de ato abusivo à sua integridade física, à sua violência e tudo mais. Isso não quer dizer que o Estado também não deva se responsabilizar para com as vítimas, para com as pessoas que trabalham e que não cometeram em tese nenhum delito e estão sendo espoliadas do seu patrimônio, estão tendo sua vida ou dos seus familiares ceifadas, né, pela violência urbana que cada vez mais aterroriza a ti, a mim, a todos nós, né? E essa ausência do Estado em todas as demais áreas na minha opinião, a principal coisa que deve ser discutida. Muitas vezes pegam e vão lá e caem de pau em cima do STF por causa de um posicionamento com relação a isso lá, que também tem lá alguma principiologia, alguns valores que devem ser consagrados pelo Poder Judiciário, pelo Estado. Na verdade, Betão, eu não defendo que o preso não tenha direito a ser tratado com respeito, né? O que eu defendo é a ideia de que ambos merecem ser tratados com respeito. A vítima sempre é aquela que falta de respeito. Mas é aí que eu te digo o seguinte, ó, eu tentei ser o mais superficial assim possível, e eu também entendo que se a gente for fazer esse debate, aí tu vai me dizer assim, não, é claro, eu concordo contigo, isso aqui não pode ser realmente assim. Eu vou dizer, uma experiência transformadora da minha vida foi quando eu me formei muito jovem, eu fui pela primeira vez ao Presídio Central do Estado do Rio Grande do Sul. Foi uma experiência transformadora, porque é um depósito de gente,
não é um lugar que nada pode ficar melhor a partir daquilo lá. E me deu um sentimento muito que mudou os rumos da minha carreira e daquilo que eu tinha planejado para a minha carreira, porque eu vi o seguinte, não é possível que a gente mande sonda para Plutão, que a gente discuta o fio de cabelo no meio, que a gente ache um novo elemento da tabela periódica e que a gente avance tanto na tecnologia e a gente não consiga elaborar nada mais decente em termos de resposta penal básica do Estado. Porque, sim, não defendo de jeito nenhum hotel para preso, acho que preso tem que ser punido com rigor, todos eles. Do mais humilde e tem que ser alguma coisa que economicamente se sustente, também concordo com isso. Agora, não é possível que a gente não tenha nada melhor do que isso para fazer com essa turma aí, né? Muito bem, muito bem. Vamos ao nosso ponto final, doutor, por favor. Muito bem-vindo sempre. Obrigado pela presença. Agradecer, então, a oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando contigo, com os colegas de mesa aqui, nosso amigo Alberto aqui, companheiro de truco, né? Ficou mal no meio dos dois grandão aqui, né? É verdade, mas é para fazer Mas também Mas a grandeza do espírito é aqui importa. É verdade. E sempre à disposição aí para poder contribuir com o programa e com os telespectadores. Tudo bem, doutor Alberto, ponto final. O ponto final é, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui conversando com a comunidade de Novo Hamburgo, debatendo com os colegas. Aqui saem os debates mais interessantes possíveis. Gostaria que o tempo fosse, inclusive, maior, para que a gente pudesse aprofundar algumas coisas. Mas é sempre uma alegria estar aqui contigo, estar promovendo a Vale TV e a cidadania acima de tudo. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado a você, doutor Alberto. Beto Castro, ponto final. É uma satisfação e hoje foi muito interessante poder me manifestar e ouvir a opinião, né, de quem conhece daquilo que não é a minha atividade a respeito. Eu gostei muito de te ouvir, Beto, a respeito da tua opinião. Pena que o assunto realmente é muito abrangente, precisaríamos de um programa para isso, né? É verdade. Mas foi muito bom. Obrigado aí. Valeu. Canizio, obrigado. Nós temos que dar um nome de alguém. Sim, Sorteio tá aqui. da Banda Delitos. Sorteio do CD da Banda Delitos, do álbum. E o nome da pessoa é a senhora Pati Pesce. Olha só. Pati Pesce. Que é de... Retira aqui de Novo Hamburgo. Retira na nossa Vale TV no horário das 8 às 12 e das 14 às 18 horas aqui com o Vanderlei, com o Alex, com a Silvana. Rua Santa Sofia, número 140, quase esquina com Frederico Link, no bairro Ideal. Também quero mandar Parabéns, Pati Pesce. Pati Pesce, querida. Parabéns a todos que votaram e torceram para fim das carroças dos cavalos na nossa cidade. Isso também merece um elogio. E também não podemos também indenizar muitos dos presos, porque senão muitos vão querer ir presos para serem indenizados. Muito bem, Canizio. E hoje às 21h15 nós teremos um programa Vale a Pena, uma reprise espetacular, com o Kid Abelha, uma banda aqui local, uma dupla legal que toca muito. O Kid Cegonha. Naquele dia quando eles estavam aqui... A Paula Torre, eu fiquei pensando, mas a Paula Torre... Eu chamei de Kid Abelha umas 8 vezes, mas é Kid Cegonha. Kid Cegonha, né? Uma dupla bacana aqui de... Um baita músico, o Kid. Muito bacana o som deles, não é? Então hoje à noite uma reprise um country rock. Country rock, tem blues, tem de tudo, eles tocam muito bem. Valeu, gente, obrigado pela parceria. Muito bem, a gente fica por aqui. Um abraço pro Tonho da Cigana, né, Beto? Isso, a gente estava com o Tonho hoje, né? Tonho das antigas aí. E, puxa vida, eu tenho certeza que o Valdir, que vem aí no Esporte na TV, vai comentar essa vitória do nosso anilado, né, do Novo Hamburgo. O Alberto, tu é sócio do Novo Hamburgo desde quantos dias de vida? 3 meses. 3 meses de vida. Eu comentei outro dia, né? Invejosos dirão que eu estou me aproveitando, sendo oportunista, mas foi eu publicar minha carteirinha no Novo Hamburgo líder isolado, né? Rumo ao título do Gauchão. E é o líder pelo menos das próximas duas. E eu diria, Beto, talvez aproveitando que eu estou esperando ser visitado por alguém do Novo Hamburgo para me associar. Muito bem. Tá aí, ó. Jogo do Inter, dia 12 ou 13 de maio, contra a forte equipe do Londrina, lá no Paraná, hein? Começa com pedreira a vida do Inter, que não vai ser nada fácil nesse Campeonato Brasileiro da Série B em 2017. O Aldir Asman vai estar refletindo isso aí na sequência. A gente volta amanhã às 18h30 com você ao vivo. Até lá!